Salve galera, começando mais um vídeo do canal. E dessa vez não é um vídeo normal, vai ser um vídeo de uma nova série. Mais uma série que eu vou estar começando aqui no canal, que vai ser para ensinar meus amigos um pouquinho sobre programação, pelo menos o básico, até ali mais ou menos o mediano. Já vou deixar claro aqui que eu não sou nenhum professor, não sou formado na área. Eu vou tentar ensinar o que eu sei, tá? Que eu tenho uns 4 anos, 5 anos de programação aí. Então, vou tentar estar ensinando a galera aí o básico e até o mediano, mais ou menos, sobre programação. Mas especificamente usando o JavaScript e Node.js, que a gente vai estar criando um projetinho de um bot, tá? Aí nesse bot a gente vai conectar no banco de dados, vai fazer uns comandinhos. E nesse caminho aí eu vou estar ensinando os conceitos, tudo que, tipo assim, de essencial que você precisa aprender em programação. Então, para começar aí, eu vou pedir para você já pegar um caderno, tá? Por que pegar um caderno? Se você fizer anotação pelo computador ou pelo celular, seu cérebro, ele não vai... Tipo, se você escreve muito rápido, seu cérebro não vai conseguir guardar informação mais rápido do que você escreve. Então, pega uma caneta, um papel, vai anotando o que você achar que é mais importante, porque quando você precisar rever alguma coisa, é só você pegar o papel ali e ver. E também você vai memorizar mais fácil do que se você estivesse fazendo ali num bloco de notas no computador. A outra coisa pratique muito. Se você ficar só na teoria, você não vai aprender a programar. Se você ficar muito na teoria e pouco na prática, você não vai aprender a programar. Se você ficar só na prática, você até pode aprender a programar, mas vai ficar difícil. Então, tem que ter ali um equilíbrio de você fazer ali a teoria e depois já ir para a prática. Você pode até pedir para o ChatGPT para ele te dar uma ideia de projeto pequeno, com o que você aprendeu. Então, para começar, eu vou estar aqui iniciando em lógica de programação. No final do vídeo, eu vou estar dando uma sugestão para vocês de outro canal que tem lógica de programação para vocês aprenderem, que tem muito mais conteúdo. É muito melhor explicado aqui do que eu vou explicar, mas eu vou explicar assim o que eu acho que é essencial, que se você não souber, para começar, você tem que saber isso daqui. Vamos começar aqui. A gente vai estar aprendendo sobre lógica de programação. E o que é lógica de programação? É a base para que você possa entender linguagem de programação. Se você tiver uma boa lógica de programação, você vai conseguir aprender praticamente qualquer linguagem em pouco tempo. Pouco tempo entre aspas, né? Porque dependendo da linguagem você pode ficar meses aí estudando, fazendo prática, estudando, que você ainda não vai ficar ali dominando aquela linguagem, tá? Mas se você tiver uma boa lógica de programação, já é um bom começo. Nesse vídeo a gente vai aprender 4 conceitos fundamentais, que são variáveis, os tipos de dados, operadores e estrutura de decisão. Então, como eu já disse, a gente vai estar usando o JavaScript para a gente estar aprendendo aqui um pouquinho de programação. Então, vamos começar com as variáveis do JavaScript. Variável na programação são como caixas, onde você guarda informações temporárias. Elas têm um nome e um valor associado. Por exemplo, imagine uma caixa que se chama idade, onde você pode guardar números como 10, 20 ou 30. Essas caixas, elas são úteis porque permite que você possa armazenar e manipular dados durante a execução do programa. Existem muitos tipos de dados que podem ser armazenados em variáveis. Podemos ter números inteiros ou números flutuantes, que seriam os decimais, como 2,5 ou o número 10, que seria um inteiro. Textos, que são as strings, por exemplo, o Hello World, e valores booleanos, que representam apenas verdadeiro ou falso, que é o true ou false. De forma simplificada, os operadores na linguagem de programação são como ferramentas que nos permitem realizar diferentes tipos de tarefa com valores. Temos 3 tipos de operadores: o aritmético, que você vai fazer cálculo matemático, operador de comparação, que você vai comparar valores, e operadores lógicos, que é para combinar condições. Mais para frente você vai entender melhor. Estrutura de controle, que dentro dele tem a estrutura de decisão. As estruturas de controle nos permitem controlar o fluxo de execução de um programa, com o uso de declarações condicionais, como o if e o else. Podemos tomar decisões com base em condições. E com loops, como for e while, podemos repetir ações enquanto uma condição for verdadeira. No JavaScript, temos 3 formas de definir uma variável: const, let e var.
O const é uma variável que armazena uma informação fixa, ou seja, uma vez que você colocar um valor, esse valor não pode ser alterado depois. Por exemplo, const idade fixa igual a 25. Então, a idade fixa sempre vai ser 25. Já o let é uma variável que permite a alteração do valor atribuído ao longo do programa. Por exemplo, let idade variável igual a 30. E logo um tempo depois, a variável idade variável mudou para o valor atribuído mudou para 35. Já o var é uma forma mais antiga de definir variáveis. E o seu comportamento dentro do código é um pouquinho diferente do let. Vamos falar sobre ela um pouquinho depois, porque ela é um pouquinho mais complicadinha. Tipos de dados. No JavaScript, os tipos de dados são essenciais para entender como as informações são tratadas e manipuladas pelo programa. O primeiro tipo de dados é os números, o number, que representam valores numéricos, tanto inteiros quanto decimais. Por exemplo, 10 é um número inteiro. 2.5 é um número também, só que ele é decimal, então ele seria um float. E o 7, que ele também é um número e é inteiro. String, que são uma sequência de caracteres que pode ter letra, número, símbolos, que esteja entre aspas simples ou aspas duplas. Por exemplo, JavaScript é incrível, ele está entre aspas duplas, então ele é um string. Aqui no exemplo, let text é igual a hello world, que é um string. Valores booleanos. Eles representam apenas dois valores, o verdadeiro, que é o true, ou falso, que é o false. São usados em expressões condicionais e lógicas. Então, aqui a gente tem um exemplo, let estudando igual a true e let ouvindo música igual a falso. Ou seja, a pessoa está estudando, mas ela não está ouvindo música. E aqui do ladinho eu coloquei true igual a 1 e falso igual a 0. Por que disso? O computador ele trabalha com valores binários, ou seja, bits. O computador ele só trabalha com 0 e 1. Quando você está fazendo ali seu código e você coloca true, o true seria o 1 e o falso seria o 0. Mais pra frente eu vou mostrar um exemplo que se você colocar para você uma condicional, que você vai verificar true é maior que falso, vai dar lá no console true, porque o true ele tem o valor de 1 e o falso tem o 0. Então 1 é maior que 0. Vai ser só para mostrar como que funciona o true e o falso, mas você não precisa muito memorizar esse daqui de número, tá? Mais um aqui do tipo de dados são os arrays, que são listas. Então, são estruturas de dados que permitem armazenar vários valores em uma única variável. Os elementos de um array podem ser de qualquer tipo de dado. Então, nós temos aqui let nums, que é igual a uma lista, que dentro dessa lista tem 1, 2, 3 e 4. E temos aqui frutas, que temos maçã, banana e laranja. Então, nós temos aqui dois tipos de array, dois tipos de listas, que são arrays. Operadores. São como ferramentas que nos permitem realizar diferentes tipos de tarefas com valores. Operadores aritméticos. São usados para realizar operações matemáticas em números. Os principais operadores aritméticos em JavaScript são o mais, que é de adição, o menos de subtração, o asterístico, que é da multiplicação, a barra, que é da divisão, a porcentagem, que você pega o resto de uma divisão, e os dois asterísticos, que é para você fazer exponenciação, que é o elevar um número a uma potência. Você não vai precisar memorizar isso aqui agora, só dá uma anotada aí, que mais pra frente vai ter exemplos práticos que você vai conseguir ver melhor isso na prática. Operadores de comparação. Os operadores de comparação no JavaScript comparam dois valores e indicam se são iguais, diferentes, maiores, menores, etc. Eles são úteis em declarações que ajudam o programa a fazer escolhas, como: se isso for verdadeiro, faça isso. Se não for, faça aquilo. Aí tem aqui a lista dos operadores, que tem o 2 igual, que você faz que um valor é igual a, 3 igual, que você faz é exatamente igual a, e tem aqui o resto que eu vou pedir para você copiar também, que mais pra frente eu vou estar mostrando para vocês a funcionalidade de cada um. Operadores lógicos. São usados para combinar expressões booleanas e retornar um resultado booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Eles são frequentemente usados para tomar decisões com base em múltiplas condições. Esses operadores são e-comercial, esse ezinho aqui se chama e-comercial no português. Então você faz comparação entre duas coisas e elas têm que retornar verdadeiras. Então se você colocar estudando igual a true e escutando música igual a true, se as duas forem true,
vai retornar uma condição verdadeira. Vai ficar meio estranho de explicar aqui agora porque eu só estou falando, mas quando eu estiver lá no código mostrando para você, você vai entender melhor. Então eu não vou me aprofundar muito. Tem as duas barrinhas aqui que ele faz ou. Então, um dos dois valores tem que ser verdadeiro. Não precisa ser exatamente os dois verdadeiros. E esse ponto de exclamação, ele torna algo que é true em verdadeiro. Não, ele transforma algo que é true em falso. E algo que é falso em verdadeiro. Estrutura de decisão. A estrutura de decisão em JavaScript, que é o if e o else, é uma maneira de fazer o computador tomar decisões com base em condições específicas. No if, você especifica uma condição que deve ser avaliada como verdadeira ou falsa. Se a condição for verdadeira, o código dentro do bloco de if é executado. Se for falsa, esse código é ignorado. O else é opcional e é usado em conjunto com o if. Se a condição do if for falsa, o código dentro do else é executado. Então, vamos aplicar aqui tudo que a gente viu. Então, temos aqui um código simples, tá? Ele não está bem estruturado, mas é só para mostrar tudo que foi apresentado aqui para vocês. Então, vamos lá. Idade. Ele está com um tipo de dado que é número e está ali 18. Nome. Ele está com string, porque está entre os dois aspas duplas, e se chama Maria. Ali em saldo, ele tem outro tipo de dado, que é um número, só que agora ele está em decimal. Então, ele tem 500.75. O estudante, ele está com ali um tipo de dado que é o booleano, então está true, ele é estudante. E aqui embaixo nós temos aqui um operador aritmético, que a gente tem aqui duas variáveis. Número 1, que a gente está colocando ele como 10, e o número 2, que a gente está colocando como 5. A soma, a gente criou aqui outra variável que se chama soma, que é igual a, tá somando o número 1 com o número 2, e se a gente colocasse isso aqui para aparecer no console, resultaria em 15. E aqui no final nós temos uma estrutura de decisão, que a gente está usando um operador de comparação aqui. Então a gente está vendo se idade é maior ou igual a 18. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai colocar no console o nome da pessoa, que é Maria, mais aqui é maior de idade. Se essa condição aqui de if idade é maior ou igual a 18 for falsa, ele vai vir aqui para o bloco do else e vai colocar console.log nome é menor de idade. Nesse caso aqui, como a Maria tem 18 anos, vai ser retornado no console Maria é maior de idade. Então foi isso. Esse foi o nosso vídeo aqui para começar na programação. Como eu disse lá no início, eu vou estar recomendando para vocês esse canal aqui do Gustavo Guanabara. Provavelmente você já conhece aí, é o pai da programação, pai dos programadores, na verdade, né? E ele tem lá uma playlist só com lógica de programação, que eu recomendo muito que vocês assistam. Mas se você já quiser ir logo para programação, eu não recomendo, tá? Melhor você já dar uma treinada em lógica, nem que seja só um pouquinho. Então vai lá no canal do cara, ele explica muito bem melhor do que eu, ele tem toda uma estrutura lá, muito melhor do que eu. No próximo vídeo a gente já vai começar a entrar na programação em si, tá? A gente vai começar criando uma conta no GitHub, vai começar a baixar tudo que vai ser necessário. E eu vou estar mostrando para vocês alguns lugares que você pode programar tanto no celular quanto no computador. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui tem a Nest Store, que é a minha loja. Se você estiver querendo comprar qualquer tipo de bot aí para o seu servidor, quiser fazer um personalizado, entra lá, fala comigo, que eu vou estar fazendo o melhor bot que você já viu na sua vida, da forma que você quiser e com suporte de 3 meses para você, tá? Então é isso, falou e fui!